E meus amados, como falei no início, né, um privilégio para nós estarmos aqui na casa do Senhor. E eu fiquei muito feliz, né, pela presença aqui do Domingos e do Gease, né? Estão ali, para quem não viu, né, estão visitando hoje aqui a nossa igreja. E que Deus abençoe. Somos colegas de trabalho, não é? Que Deus possa abençoar vocês grandemente. E que o meu desejo é que Deus possa falar no coração de vocês. Amém? O culto todo, ele é voltado para a glória de Deus e ao mesmo tempo para a nossa edificação. Então que Deus abençoe grandemente vocês e a família de vocês, tá bom? Meus amados irmãos, nós vamos então meditar na palavra do Senhor nessa noite. Hoje foi um dia bem agitado, não é? Foi um dia bem agitado, desde manhã cedo, saindo para as urnas, né, para a votação. Eu sempre digo que a igreja, ela é inversamente proporcional à política. Ela é inversa. A política vai para a direita, a igreja vai para a esquerda. A política vai para o norte, a igreja vai para o sul. Quando existe essa união da igreja com o Estado, não dá certo. Existe aí um problema, né? Então, eu vejo que nesse período, muitas denominações, elas acabam se misturando, né? Os púlpitos viram palanques, né, para os políticos fazerem suas propostas, né, fazerem suas promessas. E aí perde-se o objetivo, né? Perde-se o objetivo do que é realmente esse púlpito, do que é realmente a palavra de Deus, do que é esse momento de culto ao Senhor. E, meus amados, nós precisamos ter o entendimento de que nós somos cidadãos também dessa pátria aqui. E além dessa pátria, nós somos cidadãos dos céus também. Mas nós vivemos neste mundo e temos o nosso dever, né, que é de votar. Então, eu creio que cada um votou naquele que acha que é o melhor. No final das contas, é tudo dentro da vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Daniel vai dizer que Deus coloca reis e tira reis. Ele vai colocar conforme a sua vontade. Por mais que eu não goste, Deus sempre vai fazer a sua vontade. Então, em resumo, Deus está no controle de tudo. Se é para o nosso benefício, se não vai ser tão benefício para a gente assim, Deus tem os seus propósitos, seus planos. Mas o importante, irmãos, é nós confiarmos em Deus. Deus, ele não falha. Amém, queridos irmãos? Deus não falha nunca. Deus nunca vai nos decepcionar. Deus nunca vai fazer promessas que não vai cumprir. Pelo contrário, ele cumpre tudo que promete. Ele não é homem para que minta. Então a nossa confiança não deve estar em homem nenhum. Não é em fulano B, C, D. Não é. Não é em homens, é em Deus. Então, a convicção do cristão é essa, né? E eu espero que os irmãos tenham exercido a sua cidadania, né? E possam ter votado. E tudo dentro da vontade do Senhor. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo 14, versos de 3 a 7. Deixa eu trocar aqui o microfone aqui. Som. Oi. Ezequiel, capítulo 14, do verso 3 até o verso 7. Amém, queridos irmãos? Está na projeção aí. Vamos acompanhar. Ezequiel 14, 3 a 7 diz assim a palavra do Senhor. Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus,
qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, e eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei, segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim, para seguirem os seus ídolos. Portanto, dize à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos, e dai as costas a todas as vossas abominações. Porque qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos do seu coração, e tiver tal tropeço para a iniquidade, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, pela leitura da Tua Palavra, que o Senhor, Deus, abençoe, que o Senhor nos direcione, que o Senhor abra as mentes e os corações aqui de cada um de nós, para a compreensão desta palavra, que ela venha trazer um manancial de vida, Senhor, em nossa comunhão contigo, Senhor. E que o Senhor possa, através do Teu Espírito Santo, Deus, tocar nos corações também daqueles que assim precisam do Senhor. Muito obrigado, Pai, isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar, queridos, muito obrigado. Meus irmãos, o tema dessa noite da nossa reflexão, nossa mensagem, são os ídolos do coração. Os ídolos do coração. E é interessante nós olharmos para esse texto aqui que nós acabamos de ler. Ele vai falar do povo de Israel num período do cativeiro babilônico. Ezequiel foi um profeta que profetizou dentro do cativeiro. Jeremias profetizou antes do cativeiro, Ezequiel profetizou no cativeiro. Ele estava vivendo aquele momento ali. E Deus, este povo de Deus, ele cometeu um grande mal. Um grande mal, que foi exatamente o que? Estabelecerem, levantarem o que? Ídolos. E é interessante que quando nós lemos a Bíblia, nós vamos observar que desde sempre, desde quando o povo saiu do Egito, como um povo, né? A gente vai observar no Monte Sinai, por exemplo, Moisés foi no monte, passou ali um período de tempo, 40 dias lá no monte, e o povo agoniado lá embaixo, dizendo assim, olha, eu acho que ele morreu lá, então vamos aqui fazer algo para nós adorarmos. E aí Arão consentiu com aquilo, todo mundo trouxe um pouco de ouro, né, um pouco de prata, e fizeram ali o quê? Um bezerro de ouro. E foi aquela alegria, começaram o quê? A adorar aquele bezerro, dizendo que aquele bezerro ali tinha tirado eles do Egito, que tinha feito maravilhas e tudo mais. Então o Senhor vai, Moisés fica indignado com aquilo ali, quebra as tábuas da lei, e Deus se ira contra aquele povo. E aí no decorrer dos 40 anos que ficou no deserto ali peregrinando, o povo sempre se voltava para a idolatria. Entrou na terra prometida, e aí, na terra de Canaã, eles também se perderam. Depois que Josué, que foi o grande líder que introduziu o povo ali em Canaã, ele morreu, o que foi que aconteceu? O povo declinou espiritualmente. E aí começaram a adorar outros deuses. E aí Deus levantou os juízes. Otiniel foi o primeiro juiz, né? Depois Eude, depois Zancá, depois Sansão, e aí foram levantando. Toda vez que se levantava um juiz, o povo se voltava para Deus. Aí toda vez que aquele juiz ele morria, aí o povo voltava à idolatria novamente. Aí Deus levantava outro líder e o povo voltava de novo à adoração. Então a gente vê que é um povo que é totalmente
se desviava para adorar Astarote, para adorar Baal, certo? Eram deuses na qual eles levantavam ídolos, literalmente, poste ídolos. A gente não é normal a gente ver isso no dia de hoje, mas eles levantavam mesmo postes assim, com a inscrição dos deuses, ou com a escultura daquele Deus. E assim eles viviam dessa forma. Na época dos reis Davi e Salomão, depois o reino se dividiu. Todo o tempo o povo posso dizer que o povo ele caiu em idolatria, certo? E por isso, quando nós chegamos exatamente nesse ponto aqui, em que o povo ele foi subjugado pela Babilônia, foi levado uma grande parte do povo para ser cativo, para ser escravo na Babilônia, Ezequiel ele vai então profetizar isso. Na verdade, Deus é quem fala essas palavras. Deus é quem diz, assim como diz para Isaías: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está o quê? Longe. Para Ezequiel ele diz o quê? Eles levantaram ídolos. Aonde? Seu coração. E assim, eles adoravam um ídolo. Podemos estabelecer muitos tipos de ídolos no coração. Ídolos que nos afastam de servir a Deus. Ninguém precisa prostrar-se diante de alguma imagem para adorar um ídolo em seu coração. Na verdade, se nós formos parar para pensar, muitos de nós, quando nós lemos aqui a Bíblia, quando chega nessa parte que fala da idolatria, a gente até fica tranquilo, né? Não é assim? Eu tiro por mim, né? Às vezes a gente passava pelos textos que falam sobre idolatria, que a idolatria é abominação ao Senhor. Aí você fica assim: eu não sou idólatra, não é isso? Eu não adoro nenhuma imagem. Quem é idólatra é os católicos, né? Que adoram imagem. É os budistas que adoram lá a imagem de Buda. Então você se exclui, não é assim? Aí que está o erro. Aí que está o engano. Porque, irmãos, nós vamos ver hoje nessa mensagem aqui, na verdade essa mensagem hoje é um raio-x, na verdade, da nossa vida. E aí no final dela eu espero que nós possamos fazer uma autoavaliação da nossa vida em relação ao que nós elegemos como ídolos do nosso coração. Ok? Compreendemos, irmãos, que o coração da Bíblia, que o coração que a Bíblia ela relata, não é o coração físico, biológico, que bombeia o sangue. Não. Quando a Bíblia fala de coração, ela está falando do coração que? Raciocínio. É o centro das emoções, é o centro da vontade. Na verdade, nós podemos dizer que é a própria alma. Quando falamos do coração, quando nós lemos o texto e diz que eles levantaram ídolos no seu coração, é exatamente trazendo para essa realidade. E só para os irmãos entenderem, gostaria de pedir o apoio aí da projeção. Vamos ler alguns textos aqui que vão dar força, né, para esse entendimento. Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23 diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Ok? Provérbios 23, 7 diz assim: porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Come e bebe, e te disse ele, porém o seu coração não está comigo. Romanos 10, 10, o que é que diz? Está escrito, Romanos 10, 10, diz assim: como está escrito, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, amados, é o centro, o coração ele é o centro do homem interior. As nossas ações vão ser motivadas pelo que está dentro do nosso coração. Então, quando a Bíblia fala coração, quando você vê o coração ali, ele está retratando exatamente o que está dentro de nós. É aquilo que nos motiva,
é a nossa volição, vontade, é o nosso entendimento, é o nosso raciocínio, é o nosso pensamento. Então, amados, as nossas ações, por exemplo, o crer, a gente crer aonde? No coração. Nós cremos no coração. A fé, ela é centrada no coração. A vontade, e somos chamados a ter o coração puro, como diz lá em Mateus, capítulo 5, versículo 8. Então, portanto, a batalha da vida do cristão, irmãos, ela acontece aonde? No coração. A batalha, ela acontece exatamente nesse campo. Por isso que Paulo diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, lá em Efésios capítulo 6, e sim contra principados e potestades que habitam numa outra esfera. Você está lutando com alguém esses dias? Você está enfrentando uma batalha física com alguém? Alguém está te ameaçando de morte? Você vai ter que enfrentar essa pessoa com teçado? Creio que não, né? Eu espero que não, né? Eu espero que não. Mas nós enfrentamos todo dia uma batalha o quê? Espiritual. Nós enfrentamos uma batalha no nível do quê? Da nossa alma, do nosso coração. Então a batalha que nós enfrentamos diariamente contra o pecado, ela acontece nesse campo. Exatamente nisso. E, irmãos, ele determina o que dizemos e o que pensamos. Então o coração em uma vida é sempre a expressão do coração. Então, quando nós pecamos, esse vem da onde? Por isso que em Jeremias vai falar que o coração do homem ele é corrupto e desesperadamente corrupto. Ele é enganoso, o coração do homem. Mateus vai dizer que o coração do coração do homem procede homicídios, prostituição e tudo mais. Então, o nosso coração, ou ele vai fluir, ele vai trazer coisas boas, vai se levantar fé, esperança, amor, ou vai se levantar ódio, rancor, mágoa. É nessa esfera, irmãos. Então, nesse sentido, os irmãos já têm um panorama aqui, né? Agora eu pergunto para vocês, o que é um ídolo? O que é um ídolo? Pastor, um ídolo é aquela imagenzinha do santo. É isso? Quem vem na sua mente quando você ouve falar nessa palavra? Ídolo. Ah, pastor, ídolos é aquele programa que tinha na televisão, ídolos. É isso? Ídolo, amados, é uma imagem ou uma representação de uma divindade que é feita e usada como objeto de adoração. Isso é um ídolo. Um ídolo também, amados, pode ser também qualquer objeto de paixão a qualquer coisa que colocamos acima de Deus em valor. Olha só, essas definições são importantes, né? Quase tudo se torna um ídolo para nós, se não tomarmos o devido cuidado. Irmãos, por isso que quando nós lemos, muitas vezes nós nos afastamos dessa realidade de idolatria. Nós nos afastamos e jogamos para os outros, quando na verdade, se não tomarmos cuidado, não vamos levantar só um, vamos levantar vários ídolos no nosso coração. Então, aquele em que nos refugiamos quando queremos sentir alívio ou sentir prazer. Amados, isso aqui é muito sério. Porque o ser humano hoje, nós somos uma geração que a gente busca o bem-estar, não é isso? Quem gostaria de estar aqui sem ar-condicionado, no calor, se abanando? A gente quer estar no bem-estar. Quem gostaria de estar sentado aqui no chão? Quem gostaria de estar sentado aqui num lugar onde não tivesse um telhado? Podia chover e aí vai ser incômodo. Então nós buscamos sempre o bem-estar. Na nossa casa, no trabalho, na igreja, onde quer que a gente esteja, a gente busca isso.
Não é isso? Hoje nós temos esse aparelho de celular que faz tudo, né? Faz tudo e mais um pouco. Facilitou nossa vida. Então nós buscamos sempre o quê? Facilidade. Nós buscamos sentir prazer. Nós somos uma geração que nós chamamos hedonista. O que é isso, pastor? Hedonista é uma geração que busca o prazer. O prazer muitas das vezes está acima de tudo. E é nesse cenário, irmãos, que os ídolos eles proliferam. Os ídolos eles são criados exatamente nesse momento, nesse ambiente. Por quê? Porque nós buscamos o quê? Prazer. Nós buscamos alegria. Nós buscamos um refúgio. E muitas das vezes nós achamos nas coisas nós achamos isso. Ok? E é interessante, amados, porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem clássico, né? Por exemplo, você torcer para o teu time de coração, é pecado, irmãos? O que vocês acham? Torcer para o teu time de futebol é pecado? O que vocês acham? Só se for o Vasco, né? Brincadeira. Então, assim, o problema não é você ter um time que você aprecia, você gostar de futebol. O problema, amados, é nós nos refugiarmos nisso, nós colocarmos toda a nossa atenção nisso, e nós colocarmos esse time de futebol acima de Deus. Me compreendem? Pastor, mas eu não faço isso, pastor. Será? O Flamengo vai jogar às 19 horas. Olha aí, vamos ver agora? Vamos ver quem é? O Flamengo vai jogar às 19 horas. O culto começa às 18h30. Pô, acho que não vou para o culto hoje não, olha. Estou indisposto. É quando dá 15 minutos antes, você já liga a televisão para assistir já os comentários do jogo, né? Aí você está ali, fica fixo os olhos ali, 2 horas na frente da televisão assistindo um jogo. Mas você não consegue ficar aqui 1h30 aqui no culto, sem dormir, sem cochilar, sem ir lá beber água e voltar. Não é isso? Então, meus irmãos, é só um exemplo esse. Quando nós deixamos de fazer aquilo que é para Deus, por causa de coisas, já é um ídolo que foi levantado no seu coração. E eu queria dar aqui alguns exemplos, irmãos, de situações que se tornam ídolos em nossos corações. Preste atenção, se você quiser até anotar, isso é interessante. Primeiro, as possessões. Para muitos, as possessões se tornam ídolos no seu coração. Precisamos entender que não precisamos ter muitos bens para fazer deles um ídolo. Não é isso. Eu tenho uma mansão, eu tenho 2 carros, 3 carros na garagem. Não é necessário ter tudo isso. Não é isso? Muitos parecem estar dispostos a fazer o que for preciso para adquirir esses bens. Tudo o que eles pensam, possuir pouco ou muito, não é o erro. Mas o erro é o desejo desenfreado por conquistar essas coisas. Não, eu quero isso. Eu quero um iPhone. Um iPhone 16, né? Agora o mais novo, 16. Eu quero um iPhone 16. Mas meu filho, você está devendo já. Não, vou meter o cartão, vou dividir em 20 vezes aí. Depois a gente vê o que a gente faz. Eu quero ter, eu quero. Aí você põe em risco, muitas das vezes, a tua saúde financeira. Você põe em risco a tua contribuição na igreja. Não é isso? Poxa, aí eu não posso contribuir porque eu estou devendo aqui. Por que, meu filho? Porque eu comprei um iPhone. Porque eu não podia deixar de ter esse iPhone. Posses. Eu quero um carro, porque eu quero um carro, eu quero um carro, eu quero esse carro, eu quero. E aí você vai metendo a cara e vai fazendo. Deus está lá no final da fila nessa hora, né?
Deus está no final da fila. Então nós vamos escalando na nossa escala de prioridades, colocando essas coisas que lá para frente. Irmãos, nós temos aprendido na palavra de Deus que Deus tem que ter o primeiro lugar na nossa vida, amém, meus irmãos? Deus tem que ser o primeiro lugar, acima de tudo e acima de todos. Mas na primeira oportunidade que a gente faz, a gente passa por cima e começa a colocar essas coisas na frente. Não, eu quero uma casa. É um sonho, meu sonho é ter uma casa. Então eu vou fazer o que for necessário para ter essa casa. Mas mesmo que você vai se afastar da igreja, você vai se afastar das coisas de Deus, mas você vai querer assim mesmo? Não, eu quero essa casa, eu quero. Então você acaba se esquecendo de Deus totalmente. Se esquecendo daquilo que é o principal. Então tem vários textos, irmãos. Vamos ver esse de Lucas. Pode colocar Lucas 12, 15. A vida não é medida pelo que possuímos, nem a nossa fidelidade ao Senhor. Diz assim, ó: então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então a vida não é medida pelo que nós possuímos. Aquele homem ali é fantástico porque ele tem muito dinheiro, porque ele é assim, assado. Não. Irmãos, e quando nós lemos a Bíblia, só para os irmãos terem uma noção, quando lemos a Bíblia, não é a minha visão, é a visão de Deus. Então, para Deus, Deus não olha o que nós temos. Deus não olha, o Vanderlei tem muita coisa. O Dias tem um carro. Não é isso? O Alex tem um carro bonitão. Então ele é o cara. Não, Deus não vê dessa forma, irmãos. Deus não olha a vida, não é medida pelo que nós possuímos, nem a nossa fidelidade a Deus. Posses podem nos manter fora do céu. Podemos ter um desempenho excelente em muitas áreas, mas se tivermos o ídolo da nossa possessão em nosso coração, irmãos, perdemos tudo. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E aí? De que adianta? De que adianta você ter um império? De que adianta você ter muitas riquezas? E aquele homem, né? A gente vai observar que aquele homem do texto bíblico, a Bíblia fala: louco, esta noite pedirão a tua alma. O que tu tens preparado, para quem é? Para quem será? Então não adianta, irmãos, nós colocarmos o nosso coração nessas coisas. Eu não estou dizendo que não é para você buscar a sua melhoria, não estou dizendo isso. Na verdade, é maravilhoso quando nós vemos a prosperidade de cada um. Só que como nós estamos conquistando essa prosperidade? De que forma? É passando por cima de Deus? E isso quando acontece, irmão, quando nós passamos por cima de Deus, por que eu não posso passar por cima de uma outra pessoa? Por que eu não posso simplesmente passar a perna em alguém para me alcançar o que eu quero? Não custa nada. Vocês compreendem? Que a essência de Deus, ela vai nos dar uma direção saudável, para nós conquistarmos aquilo que Deus quer que a gente conquiste. Deus, irmãos, dentro da sua vontade, Ele tem determinado para nós bênçãos. Das vezes nós não recebemos, por quê? Porque temos esses impedimentos aí, chamados ídolos no nosso coração. Segundo, para muitos, a popularidade se torna um ídolo no coração. Muitos venderam as suas almas por popularidade. Muitos pais venderam as almas de seus filhos, A popularidade para muitos custa um preço muito alto. João 12, 42 e 43 diz assim: apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele,
mas não o confessaram por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Vai seguir nessa linha. Não, eu quero ser reconhecido. Não, eu quero que o pessoal saiba quem eu sou. Eu sou o chefe, eu sou o líder, eu tenho que sentar nas primeiras fileiras, eu tenho que fazer isso, não quer ser notado. A gente acha que não, irmãos, mas isso ganha um espaço gigantesco no nosso coração. Servir a Deus pode nos tornar impopulares, né? Irmãos, só olhar para Jesus, meus irmãos. Se Jesus tivesse um pensamento como muitos têm, ele ia simplesmente tirar o Pilatos de lá e ia sentar no trono, dizer assim: eu sou Deus. Ele tinha direito para fazer isso? Ele tinha poder para fazer isso? Tinha, lógico que tinha. Mas ele se humilhou. Como diz em Filipenses, ele veio em forma de servo, não usurpou ser igual a Deus, e ele veio em figura humana, em forma de servo. Ele se humilhou. Então, esse é o referencial de Cristo. Quando ele pega aquela bacia e ele põe aqui a toalha aqui no ombro e fala assim: vamos que eu vou lavar os pés de vocês. Mas como? O Senhor é o mestre, você vai lavar nossos pés? Sim, eu vou lavar. E aquele que não quiser que eu lave não tem parte comigo. Pedro, né? Não lava os pés, a cabeça, dá logo um banho completo. Pedro era terrível, né? Então, assim, amados irmãos, quando nós olhamos o exemplo de Jesus, nós vamos ver como deve ser o nosso procedimento. Você quer aparecer? Você quer ser popular? E é interessante que em Romanos 1,16 diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu, depois o grego. Então eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho pode ser que traga vergonha, seja algo que nos faça sentir vergonha, possa nos deixar até mesmo humilhados na frente das pessoas, por nós testemunharmos. E é interessante como particularmente eu posso testemunhar isso. Em algumas situações a gente se sente humilhado. Vocês sabiam disso? Por ser cristão. A gente chega assim numa roda de conversas, né? Com pessoas intelectuais, já tive essa oportunidade, de pessoas que não têm nada, não buscam a Deus, não têm o temor do Senhor e começam a falar das suas coisas e se colocam aqui em cima. A gente, como ser humano, a gente acaba se rebaixando. Mas isso, irmãos, não é também, isso não tem nada a ver com Deus. Isso é uma questão humana. Quanto menor nós formos, maior seremos para Deus. Amém, queridos irmãos? Essa é a tônica. Aquele que for o menor será o maior. Essa é a lógica de Deus. Lembra dos dois discípulos chegaram: não, eu quero sentar uma à tua direita e outra à tua esquerda. A mãe, né, falando assim: Jesus, ó, meu filho, põe um à direita e outro à esquerda. Significa o que é isso aí? Posição de destaque, não é isso? No teu reino. Aquele que não for o servo nunca vai conseguir alcançar. Então essa é a filosofia de Deus. Então quando nós queremos ser grandes aqui nessa terra, estamos levantando esse ídolo no nosso coração. Irmãos, quem é o Senhor da nossa vida? Quem é o Senhor da nossa vida? O irmão não sabe não quem é? Quem é o Senhor da nossa vida, irmãos? Amém, meus irmãos? Jesus. Ele é o Senhor. Nada está acima dele. Como é que eu posso querer ser maior do que ele? Não, pastor, nunca pensei isso. Muitas vezes você não pensou, mas você está agindo dessa forma. Você está agindo de uma forma a querer ser maior do que Deus. Terceiro, irmãos, posições, né? Para muitos, posições se torna um ídolo no seu coração.
Alguns pensam que a posição é a mais importante do que Deus. Até mesmo um apóstolo pode cair nesta tentação. 1 Coríntios 10, 12. Pode abrir, por favor. 1 Coríntios 10, 12. Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não, eu sou o crentezão, eu sou o espiritual. Não, eu sou muito puritano, né? Leio as Escrituras, já li 300 vezes a Bíblia, Gênesis e Apocalipse. Isso aí é intocável, né? Então, é quase um Deus, né? Tem pessoas que agem dessa forma, irmãos. E aí, por trás dessa santidade aparente, existe um ídolo no seu coração. Ele idolatra ele mesmo, né? Acima até mesmo de Deus. Irmãos, é muito sério isso. Gostaria que os irmãos começassem a pensar, a analisar, que todas as atitudes que nós temos, elas vão sempre olhar para nós, para a nossa satisfação, para o nosso prazer, e a gente acaba esquecendo de Deus. É natural que isso aconteça. Como seres humanos que somos, temos uma natureza caída, nós vamos ter essa tendência sempre de olhar para nós em detrimento de Deus. Até um apóstolo pode cair, não é isso? Quem é o bom, né? Aquele que está em pé, cuide e não caia. Esses líderes judeus, irmãos, eles amavam mais a sua posição do que a verdade. E muitos na igreja estão assim hoje. Não, eu sou um diácono, eu sou um evangelista, eu sou pastor. Irmãos, quanto maior a queda. Vocês sabiam disso? Quanto maior a responsabilidade, maior o peso. Maior, sim, com certeza, é a sua responsabilidade. Então, ninguém está imune. Quando eu começo a criar no meu coração isso, por exemplo, eu até digo para os irmãos aqui, às vezes a gente traz uma mensagem, aí o irmão chega assim, pastor, que mensagem maravilhosa. Eu já fico meio assustado já. Que palavra abençoada, pastor. Eu falei, está para lá, Satanás. Né? Arreda-te. Porque muitas das vezes isso aqui alimenta o quê? O ego. Pô, eu sou o cara, né, mano? Pô, eu sou demais. Quando na verdade nós precisamos nos diminuir cada vez mais. Paulo diz assim, eu não me gloriarei se não for na cruz de Cristo. E foi dado um espinho na carne para o apóstolo Paulo para que ele pudesse o quê? Baixar a bolinha dele. Foi isso que aconteceu. Porque ele tinha visto tantas coisas, irmãos, o apóstolo Paulo tinha visto tantas coisas que não foi nem permitido a ele falar, ele diz lá em 2 Coríntios, ele fala. Mas foi dado um espinho na carne para que quando ele começasse a querer se ensoberbecer, vinha a pressão e ele se segurasse. Porque é natural do ser humano querer se orgulhar. Eu tenho uma posição de honra. Você percebe que tem algumas igrejas que põem as cadeiras aqui atrás? Vocês já viram já essas igrejas? As pessoas ficam tudo aqui assim, né? Quem que fica nessas cadeiras aí? É o irmão da limpeza que fica nas cadeiras? É o irmãozinho lá da portaria, lá, irmão Márcio? Não, é o vice-moderador, é o pastor auxiliar, é o diácono. É o pessoal de peso, né? Literalmente de peso, né? Então isso é posição, irmãos. Isso é mais para trazer, levantar o ego. Muitas das vezes é isso. Mais do que qualquer coisa. Quarto, tenha paciência, tá? Tenha paciência, vamos chegar ao final. Para muitos, a diversão se torna um ídolo no seu coração. Esta parece ser a nova religião de muitos hoje. Sirva-me primeiro e depois Deus, é a atitude de muitos. Vamos fazer disso uma festa, também é a atitude de muitos, não é isso? Lá em Gênesis diz assim, Êxodo 32, e no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo
assentou-se a comer e a beber. Depois levantou-se a folgar. Então eles beberam, se divertiram, né? Fizeram tudo que tinha que fazer e depois, pai, vamos descansar, vamos relaxar, não é isso? Tudo que alguns querem fazer é o que? Levantar-se, brincar e folgar, né? Muitos se importam mais com a diversão e jogos que com o Senhor. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Muitas das vezes, até o pastor Sidney, essa semana ele falou isso, né? Eu até postei no grupo da igreja, lá no Facebook da igreja. As igrejas estão fazendo o quê? Estão entretendo as pessoas na igreja. Não vai ter uma programação especial. Venha participar, vai ter isso, vai ter aquilo, aí enche, lota. Não tem nem cadeira suficiente para as pessoas. Não, vai ter comida. Vai ter um jantar, lota de gente aqui, é incrível isso. É só dizer que vai ter comida que vem muita gente. Não é verdade? Não, vai ter um evento pirotécnico aqui na igreja. Vamos trazer um grupo de malabaristas aqui para fazer Aí enche de gente. Então as pessoas estão procurando o quê? Uma casa para se entreter, entretenimento. E, na verdade, acabam esquecendo do principal, não é isso? Tentam trazer essa diversão para dentro da igreja. Lembra que eu falei no começo? Esses ídolos, eles buscam o quê? O prazer, não é isso? Satisfazer o seu prazer. Querem sair daqui satisfeitos. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Na maioria das vezes que nós saímos daqui desse culto, a gente sai mais triste do que a gente entra. Você sabia disso? Porque quando a gente lê a Bíblia e a gente então deixa Deus falar no nosso coração, o que a Bíblia ela reflete? Aquilo que nós temos de pecado, meus irmãos. A Bíblia vai refletir exatamente como um espelho, vai mostrar as nossas imperfeições. E a maioria das vezes a gente vai sair daqui triste. Por que eu estou feito isso, né? O pastor falou isso, eu estou fazendo tudo errado. Você vai sair alegre daqui? Depois de ouvir cada pancada dessa? Só se você não entendeu nada da mensagem, né? Então, as pessoas elas não querem isso. Tem lugares que não falam mais em pecado. Não pode mais falar em pecado. Uma vez eu fui pregar numa igreja e me colocaram um monte de restrição. Fiquei com muita vontade de não pregar mais lá, né? Mas é assim, são restrições, porque tem fulano de tal, tem um grupo tal, né? Não fala nesse ponto aqui, porque pode ofender aqueles irmãos ali. Não pode mais pregar a Bíblia. Então, muitas vezes está dessa forma. As pessoas estão buscando apenas isso, massagear o seu ego. Você é um vencedor. Você vai conquistar, você vai prosperar, você vai alcançar, você vai ser abençoado. Amanhã vai vir uma bênção para você. Muitas vezes você quer sair daqui ouvindo isso, né? Não é isso? Mas às vezes não vai acontecer. Se realmente pregarmos a palavra, ela vai nos confrontar. Ela vai nos confrontar. Vai trazer o quê? Para nossa mente, até mesmo um aperto no nosso coração. Mas infelizmente estamos levantando ídolos dentro do nosso coração que buscam apenas o quê? O prazer. É interessante quando lemos ali a passagem do filho pródigo, Lucas 15, versículo 13, que diz assim, ali desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente. O filho pródigo, ele levava diversão e jogos ao extremo. Ele pegou todo o seu dinheiro e gastou nas festas, com os amigos, na bebedeira, na prostituição, e jogos, e fazia tudo isso. Ele recebeu uma herança e foi embora. Gastou tudo.
ele acabou aonde? Num curral de porcos. Num curral de porcos, comendo aquilo que os porcos comiam. Esse foi o final dele ali. Depois de tanta satisfação. E é isso que acontece com todos nós, irmãos, que buscarmos só isso. Se você levantar esse ídolo no teu coração, você vai se satisfazer por um momento, mas daqui a pouco isso se desfaz, porque não tem como se sustentar. Tudo é passageiro. Tudo nesse mundo ele é passageiro. Então, é necessário colocar o Senhor na frente. Meus irmãos, para finalizar, para muitos, o seu corpo se torna um ídolo. A aptidão física é um atributo aprovado por Deus. Não há nada de errado em você buscar uma boa saúde. Correto? Mas o que nós vemos hoje, irmãos, está muito acima disso. Nós temos observado que muitos, até muitos cristãos mesmo, né, têm colocado a sua vida dentro de uma academia. Vivem na academia porque querem um corpo escultural. Vocês percebem que na essência, irmãos, perceba que na essência, tudo isso que nós estamos falando aqui, na sua essência, não há pecado na sua essência. Correto? Não é bom se divertir? Não é bom a gente ter uma boa saúde, uma saúde boa? Sim, é bom. A questão é que nós colocamos isso acima de Deus. É que nós começamos a colocar essas coisas acima de Deus. Acima daquilo que Deus está falando e colocando nos nossos corações. Nós devemos nos exercitar, irmãos, para a piedade. É verdade que o exercício físico, ele é bom. Ele traz resultados. Mas não é tão bom quanto a piedade. Não é tão bom quanto, de fato, nós gastarmos tempo para Deus, para as coisas de Deus. Tem gente que não falta na academia, irmão. Todo dia está na academia, fazendo sua malhação ali, e fica se olhando no espelho ali, porque quer alcançar aquele resultado. Onde Deus está aí? Cadê o Senhor? Não podemos viver apenas de pão, nem podemos viver apenas de exercício. Mas é necessário, irmãos, a palavra de Deus. Na verdade, ainda tem mais um aqui. Esse aqui também é interessante, irmãos. Para muitos, desejos se tornam um ídolo no nosso coração. O homem nunca deixa de desejar as coisas que ele vê, não é verdade? Nós desejamos. E aqui, irmãos, está um grande perigo. Um grande perigo são as concupiscências da carne. Concupiscência, o que é isso? É desejo carnal. É um desejo indigno. E nós observamos que esses desejos da carne satisfazem os nossos desejos. Isso se torna um grande ídolo no nosso coração. Nós queremos satisfazer de qualquer jeito esses desejos e nós fazemos qualquer coisa para satisfazê-los. Lá em 1 João vai falar, né, que a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não procede de Deus, mas procede do mundo. Soberba da vida, irmãos, é tudo aquilo que está relacionado à nossa busca pela grandeza desse mundo, pelas coisas deste mundo. Concupiscência dos olhos, é tudo aquilo que nós desejamos. E aqui, a gente vê que existe muita inveja. São desejos, o irmão Dias não pode ter nada que eu quero ter também. Não sei como o irmão compra essas coisas, não sei como o irmão consegue essas coisas, eu acho que ele está vendendo droga. Não é assim que a gente fala? Você não pode ver o outro prosperar, porque aí está alguma coisa errada. Então, muitas das vezes, irmão, nós queremos só para nós. São desejos, concupiscências.
Desejos carnais, irmãos, são ídolos no nosso coração. Irmãos, por causa dos desejos pessoais, os homens de então e agora procuram doutores, mestres para aprovar suas ações, não é isso? E nós observamos isso, as pessoas têm buscado isso. Querem viver a sua vida do seu próprio jeito, querem servir a Deus da sua própria maneira, e acham que dessa forma vão conseguir. Aí eu vou atrás de uma igreja que eu possa fazer isso e isso, onde eu não vou ser cobrado, onde não vão me disciplinar se eu trair minha esposa, não vão me disciplinar se eu fizer coisa errada no meu trabalho. Você vai encontrar esses lugares. Tem igreja para tudo hoje, né? Para tudo e para todos, né? Meus amados, concluindo, estabelecer ídolos no coração é tão sério quanto criar um ídolo físico de madeira, pedra ou metal precioso. É tão perigoso quanto, porque nós estabelecemos e levantamos esse ídolo aonde? Aqui dentro. Eu não estou vendo, irmãos. Só Deus consegue enxergar. Quantos ídolos nós temos levantado no nosso coração? Quantos ídolos, irmãos, têm atrapalhado você de fazer mais para Deus? Eu gostaria muito, amados, que nós possamos refletir nessa noite a respeito disso. Aqui eu citei alguns, mas com certeza você está pensando em alguns ídolos no teu coração que você sabe. Muitas das vezes é aquele pecado que você tem até cuidado dele, tem tratado ele como um pecado de estimação. E esse pecado ele tem te atrapalhado. Irmãos, muito cuidado. Muitas das vezes nós colocamos a nossa esposa como ídolo no nosso coração. Nós colocamos a nossa esposa, nós colocamos nossos filhos, colocamos nosso marido, colocamos um carro, colocamos alguma coisa, uma casa, como mais precioso, como principal. E não é dessa forma. Muitas das vezes, vou dar um exemplo aqui. Ah, não, meu filho, ele é muito pequeno, ele não pode ficar aqui, então eu não vou. Não vou poder participar disso, não vou poder participar daquilo, porque meu filho não pode. Porque meu filho é assim, meu filho é assado, minha filha é assim, minha filha é assim. Seu filho é bênção ou é maldição? Essa é a pergunta que eu faço. Nossos filhos são bênção ou são maldição? Bênção, são herança do Senhor. Mas muitas das vezes nós fazemos com que ele se torne maldição para nós. Vocês sabiam disso, irmãos? Porque quando nós colocamos ele acima de Deus, e nós deixamos de usufruir da graça de Deus, deixamos de usufruir da obra de Deus, da presença e da comunhão do Senhor por causa dos filhos. E assim, em todas as relações, nós acabamos o quê? Deixando Deus de lado e colocando essas coisas como principal. Irmãos, isso é muito sério. Porque as nossas atitudes, elas vão o quê? Vão demonstrar isso. Vão demonstrar desde um simples time de futebol até mesmo um filho, uma esposa, um marido que é colocado acima de Deus. O teu trabalho muitas das vezes está acima de Deus. Não, meu trabalho é tudo, é o que eu quero, o que eu tenho, eu vou alcançar, eu vou conquistar. Irmãos, nada pode estar acima de Deus. E a idolatria é uma das coisas que Deus mais despreza. Deus despreza, Deus abomina a idolatria, irmãos. Sabe por quê? Porque a idolatria, ela tem dentro dela algo, é como se nós estivéssemos traindo a Deus. Pensa numa traição. É você colocar esse ídolo e fazer assim, ó, Deus, dá um tempo aí, Deus, por favor, afasta um pouquinho, deixa eu colocar esse ídolo aqui. É forte, né?
você está traindo ao Senhor. Se você tem levantado esses ídolos acima dele. Como é que é o sentimento de uma pessoa traída? Se você já foi traído alguma vez, se teu amigo te traiu, se tua esposa ou marido te traiu, se até mesmo um filho, né, que trai a nossa confiança, qual é o sentimento que nós temos, irmãos? Agora imagina Deus. Imagina Deus que nos deu a vida, Deus que deu o seu único filho unigênito para morrer em nosso lugar, não fazendo caso da vergonha, ele morreu na cruz. Nós sendo pecadores, indignos, ele morreu a si mesmo. Aí você chega, ele morreu por você, entregou a sua vida por você, e você chega e diz assim: não, afasta um pouquinho aí. Dá um tempo aí, Deus. Deixa eu colocar esse ídolo aqui no patamar mais alto. Irmãos, é isso que acontece. Desculpa eu falar, mas essa é a realidade. Muitas das vezes nós tiramos Deus do lugar onde Ele deve estar e colocamos muitas outras coisas. E Deus, Ele tem sentimentos, você sabia disso? Deus é uma pessoa. Ele se entristece, Ele se alegra. Irmão, se não fosse a sua misericórdia, irmãos, nós não estaríamos aqui de forma absoluta. Nós não estaríamos aqui se não fosse a misericórdia grandiosa desse Deus. Porque todo dia nós entristecemos a esse Deus. E que essa palavra, irmãos, traga um entendimento para nós. Que essa palavra possa trazer uma reflexão para a nossa vida hoje, nessa noite. E que você possa refletir na tua vida, se você é um cristão, se você tem a convicção de salvação, se você é um crente, reflita na sua vida como um cristão. Será que eu tenho colocado Deus em primeiro lugar? Eu sei que eu tenho que colocar Deus em primeiro lugar. Será que eu estou colocando? Essa é a pergunta. Se você está aqui nessa noite, você não tem essa convicção, e você tem certeza que Deus não é o principal na sua vida, deixa eu te falar uma coisa, você tem a oportunidade nessa noite de fazer com que Deus Ele reine no teu coração. Baixe sua cabeça, por favor, baixe a cabeça. Feche os teus olhos um pouco. Eu quero fazer esse convite para você. Eu quero fazer esse convite a você meditar, refletir e você tomar uma decisão de colocar o Senhor no ponto mais alto da sua vida. Alguém aqui nessa noite quer entregar a sua vida para Jesus? Quer aceitar Cristo? Quer deixar que Cristo entre em sua vida? Tomando essa decisão, você já está dizendo: Deus, faz a tua vontade na minha vida. Eu não quero mais que esses ídolos preencham o meu coração. Eu quero que o Senhor preencha o total do meu coração. Alguém aqui nessa noite quer fazer esta decisão diante do Senhor? De largar os ídolos, de deixar, de jogar fora esses ídolos, derrubá-los, e assim levantar o Senhor Deus. Você tem a oportunidade, levante sua mão. Alguém que quer se reconciliar com o Senhor? Alguém que nessa noite já tomou esta decisão, já caminhou com Cristo, mas quer se aproximar mais dele? Você tem a oportunidade. Aqueles que já aceitaram a Cristo, que querem se batizar, alguém quer se batizar? Amém. Alguém mais quer professar publicamente o Senhor Jesus Cristo? Amém, meus irmãos. Quero chamar a Cássia então aqui na frente. Amém, meus irmãos. Então a Cássia, ela tomou uma decisão, né? Irmãos sabem, um tempo atrás, e ela manifestou o desejo de se batizar. Amém, meus irmãos.
Então é natural que isso aconteça. É natural isso. E não é natural é a pessoa tomar uma decisão de plena comunhão com Deus e não ter o desejo, né, de confirmar isso publicamente. Mas eu louvo a Deus pela vida da Cássia. Eu peço também a oração dos irmãos pela vida dela, que Deus possa estar abençoando grandemente. Ela tem batalhado muito, no sentido até mesmo físico e espiritual, né? São grandes lutas, e que Deus possa abençoar, viu, Cássia, a sua vida, lhe dando discernimento e sabedoria, livrando você das ciladas do inimigo, que você possa lutar. E que essa sua decisão, ela vai confirmar ainda mais a decisão que você tomou. Diante de Deus, você já está com Ele. E diante da igreja, você vai fazer parte desse corpo. Então isso, com certeza, é muito importante. Tá bom, amados? Vamos orar então, vou orar pela vida da Cássia nesse momento. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor. Nesta noite, o Senhor nos deu esse privilégio de podermos aqui, Senhor, ouvir a Tua palavra, de trazer, Senhor, aos nossos corações essa meditação, de podermos aqui refletir, Deus, a respeito da nossa vida. Muitas das vezes nós estamos levando até mesmo de uma forma incorreta a nossa vida contigo, Senhor. Mas que o Senhor possa nos incomodar através da Tua palavra a fazermos a coisa certa. E desde já te peço pela vida da Cássia, abençoa esta jovem, que ela possa, ó Deus, continuar caminhando, Deus, firmando cada dia mais os seus passos diante de Ti. Sabemos, ó Deus, dos desafios, ela também conhece os seus desafios, sabe até mesmo das escolhas que ela fez no passado, que estão trazendo consequências também nesse momento para ela. Mas nunca é tarde, Senhor. Nunca é tarde da gente buscar a Ti. Nunca é tarde de nós buscarmos nos reconciliar com o Senhor e fazermos a escolha correta. Nós não sabemos o dia da manhã, mas o hoje a Cássia tem colocado diante de Ti. E abençoa a sua vida, abençoa a sua filhinha também, a Johanna. Abençoa grandemente, Pai, a vida dessa jovem. E assim também como sua família, seus irmãos, sua mãe, seu pai, que está lá em Manacapuru, abençoa, Deus, abençoa grandemente. E que ela venha, assim, às águas do batismo, que ela possa ir, Deus, de encontro a essa ordenança e possa, assim, ó Deus, fazer parte dessa grande família de Cristo, ó Deus. Muito obrigado e continua abençoando e ajudando esta jovem, Deus. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Obrigado, Cássia, tá bom? Deus abençoe. Ok, meus irmãos, então agradeço a todos a paciência, tá bom? Que Deus abençoe. Essa palavra possa ter achado um lugarzinho aí no seu coração e que nós possamos, irmãos, usar isso como um fator de mudança na nossa vida. Amém, queridos? Então passa a palavra para o irmão dirigente para fazer então o encerramento do culto nessa noite.